Olá! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o sono. O corpo que se movimenta, o corpo que come, ele também é o corpo que precisa descansar. Hoje vamos descobrir a profundidade e a importância do sono através da neurociência. A Aline preparou várias informações importantíssimas. O sono, além de trazer descanso para as nossas vidas, para a nossa mente, depois de acordar, também podemos produzir muito mais. A nossa criatividade é estimulada e também o nosso sistema imunológico nos ajuda depois de passarmos por alguns momentos de estresse. Eu tinha uma coordenadora que sempre quando estávamos para resolver uma situação que demandava muito, que envolvia mais pessoas, eram situações estressantes, no fim da tarde ela sempre falava: vamos resolver essa situação amanhã, primeiro vamos dormir. E realmente foi muito sábio da parte dela me ensinar isso, porque eu percebia que o descanso, além de arejar nossa mente, nos fazia refletir sobre as situações e os conflitos que pareciam muito grandes, eles poderiam parecer bem menores e serem resolvidos de uma forma mais tranquila. E na sala de aula, quando eu trabalhava com crianças, eu lembro muitas vezes que as crianças estavam lá brincando e do nada, uma criança mordia a outra. E daí no final da tarde eu ia passar isso para as famílias e as mães falavam: mas é porque ele não dormiu essa noite. Então, desde as crianças elas ficam irritadas, nós aprendemos a regular as nossas emoções, como nós vimos. É claro que nós não vamos sair mordendo as pessoas por aí, mas muitas vezes saem respostas atropeladas, saem olhares tortos e também esse estresse que a gente fica acumulando quando a gente não descansa o necessário. A Aline vai mostrar para vocês, a partir da neurociência, a complexidade e a importância do sono. Eu anotei aqui, algumas coisas que eu julguei ser fundamental ser trazida aqui nessa imersão, nesse curso. Então até vou por horas aqui consultar minhas anotações, porque eu acho que é tão importante a gente ter a consciência do sono. A gente sempre ouvimos, né? Tem que dormir, tem que comer bem, tem que fazer exercícios, mas muitas vezes nos faltou essa consciência do porquê de fato eu tenho que dormir. Então eu trouxe aqui algumas anotações e eu quero começar dizendo que para adultos, para um cérebro adulto, é necessário pelo menos 8 horas de sono. De 8 a 10 horas de sono é necessário um adulto para que ele durma, para que ele passe pelo processo de regulação emocional, como você falou, regeneração, que a gente vai ver. E isso parece que vai em sentido contrário com aquelas falácias que nós vemos hoje na nossa sociedade contemporânea. Enquanto você está dormindo, tem alguém enriquecendo, vamos produzir, deixe para dormir quando você morrer. Só que, na verdade, para você ter um cérebro eficiente, produtivo e saudável, o sono é necessário. E eu quero começar falando sobre regeneração. Enquanto nós estamos dormindo, o nosso cérebro ele passa por uma situação como se fosse uma faxina cerebral. Existe uma proteína que ela é bem tóxica para o nosso cérebro e ela se acumula todos os dias no nosso cérebro. Não tem o que fazer, é uma proteína que acontece normalmente, é um processo natural. E essa proteína, que se chama beta-amiloide, ela só é tirada do nosso cérebro, só é feita essa limpeza dela quando estamos dormindo. E verificou-se através de estudos, claro que não é só em decorrência disso, mas também que doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Alzheimer, se dá por excesso dessas proteínas no nosso cérebro. É como se elas fossem corroendo os neurônios, a nossa massa cinzenta, que é composta de neurônios, e você vê que ficam mais buracos. Há uma mudança física no nosso cérebro em decorrência desse acúmulo dessa proteína. Então, a única forma de limpar, fazer essa faxina dessa proteína tóxica é durante o sono. Então, só por aí já seria o suficiente para nós entendermos a importância de dormir. Já nos convenceu. Mas não para. E eu quero trazer isso que você falou sobre a necessidade de regulação emocional. Então, veja que aqui a gente tratou sobre a importância do intestino, de você comer bem,
por conta de neurotransmissores, neurônios que estão no nosso intestino, atividade física, nossa, tanta coisa rica que a gente, né, abordou aqui. E mais um processo de tratamento para depressão, ansiedade, essas patologias mais atuais que a gente vê, né, de forma mais acentuada, se dá com a regulação do sono. Como a Má falou, isso acontece em criança, né, dá uma mordida, mas não raras vezes a gente vê isso em adultos. Talvez não uma mordida, embora muitas vezes dá vontade, né? Mas assim, pense que quando você acorda, mesmo que você dormiu pouco, você acorda, você se sente cansado, você se sente fadigado, você fica mais irritado. Aí você começa a ser mais intolerante, mais ríspido ali nas suas relações interpessoais. Só que pense isso acontecendo reiteradamente. Aí as pessoas pensam, nossa, essa pessoa tem um temperamento muito agressivo, é uma pessoa difícil de se lidar. Já chega no ambiente de trabalho com aquela postura de que não tá fechado realmente para as relações, até mesmo para a produção mesmo que é necessária no trabalho, né? Exatamente, e na verdade é por ausência do sono. Lembrem que as nossas emoções, elas estão no cérebro. O sistema límbico é responsável pela nossa emoção e ela está no cérebro, então você precisa de um descanso do cérebro através do sono para você conseguir também regular as suas emoções. Sim. Né? Então, como isso é importante. E outro fator também que quero trazer é a regulação do sono para a consolidação das memórias. Eu não sei se você já teve uma experiência de estudar para uma prova, passar a noite estudando, mas na fase de faculdade a gente faz muito isso, né? Passar a noite estudando, você vai fazer a prova, você até pode ir bem. Você vai lá, lembra das coisas, faz a sua prova, só que passou 3 dias, uma semana, você não lembra de nada. Exatamente. O sono, ele é necessário para você tornar essa memória de curto prazo a longo prazo. Eu não sei também se você já teve essa experiência, mas eu já tive em determinados períodos da minha vida em que eu falo assim, minha memória tá horrível. Nossa, eu não lembro nada. Fui pegar um negócio na geladeira, na cozinha, esqueci o que era, ficar olhando para a geladeira, o que eu vim aqui fazer mesmo? Meu Deus, o que era? Justamente às vezes porque você não está dormindo. E eu quero fazer um parênteses, a gente já conversou sobre isso com relação aos seus pacientes, eu falo nas minhas aulas que eu dou para o curso de psicanálise, que uma das primeiras coisas que o analista, o psicólogo, enfim, precisa tratar com os pacientes é a regulação do sono. Sim, com certeza. Como está o seu sono? Tô muito estressada, eu tô assim num estado deprimido da minha vida, eu tô muito intolerante, eu não tô conseguindo dormir bem, eu não tenho conseguido comer bem. Como está o seu sono? É a primeira coisa que pergunto para você ver ter noção da importância de como é necessário dormir bem. Então tem esse processo, né, de consolidação de memórias para regulação emocional, para regeneração do cérebro. E eu quero explicar bem superficialmente que as fases do sono. Por que eu vou explicar? A primeira fase do sono que a gente conhece é aquela fase do estado de vigília, sabe? Quando você está acordado, você está consciente, mas você já está ali, sabe? Naquela transição entre o sono e tal. Essa é a primeira fase. As 4 fases que a literatura vem nos trazer, tem umas que trazem 5. Eu só quero te falar que é necessário passar por todas as fases, inclusive esse estado de vigília. Porque o cérebro vai entendendo, opa, estou parando, agora vamos entrar no momento de transição, agora eu estou no sono mais profundo. Essas fases, elas não acontecem por acaso, elas são necessárias. Deixar de cumprir uma dessa fase vai prejudicar a saúde do sono na sua integralidade. Então, a primeira fase seria essa mais de vigília. Na segunda fase, seria mais a diminuição da atividade cerebral. Você já está dormindo, você ainda não está no sono profundo, mas o cérebro ele já não está naquela atividade toda acelerada, você já começa a sentir. Na terceira fase, a literatura fala que você já está num sono mais profundo. E é mais ou menos nessa fase que começa a restauração, a limpeza dessa proteína que eu comentei com vocês, o reparo de tudo isso, né? Muito legal isso que eu anotei aqui. É essa fase
que o cérebro se prepara para limpar, além dessa proteína, nos preparar para fortalecer o nosso sistema imunológico. Hormônios, por exemplo, do crescimento, eles começam a ser liberados nesse momento. Eu não sei se você vai para academia, se você já ouviu do teu personal. É importante você treinar, é importante você beber água. Falando nisso, vamos beber água. É importante você comer bem, mas é importante você dormir. É no processo do sono que hormônios do crescimento vai ali, né, criando uma maior propensão. Então, os músculos ficam maiores. Até estava vendo um podcast muito legal ali com vários profissionais da saúde, de atividade física ali, que estão bem em alta na nossa sociedade. E eles trazem um pouquinho disso, da necessidade de dormir. E uma parte muito curiosa que também nessa parte do sono é que a nossa parte neuroendócrina também começa a trabalhar. Por exemplo, em homens, a melhor parte ali do teu dia para liberar, das 24 horas falando, né? No dia composto por 24 horas, para você começar a liberar testosterona, por um exemplo, é à noite, é durante o teu período de sono. E a gente percebe que quando homens têm baixa testosterona, eles estão em baixa, não só isso, mas principalmente a testo, homens ficam mais improdutivos, eles ficam mais indispostos, começam a ter problemas no ambiente do trabalho, relação com a esposa, relação com os amigos. Então, a baixa de testosterona em homens é um alerta. A testosterona movimenta muito. A progesterona também na mulher, enfim. Também verificou-se em estudo que mulheres que muitas vezes têm dificuldade para engravidar, não raras vezes está relacionado ao sono. Mas por quê? Porque é nesse período noturno que a parte neuroendócrina, não que começa a trabalhar, não só não trabalha nessa parte, mas durante o sono você vê uma atividade bem importante, né, relacionada à neuroendócrina. Então, os hormônios são liberados também no período noturno. Como é importante dormir até por esses fatores. Outra parte que eu anotei com relação ao ciclo circadiano. Vocês já ouviram falar? Acho que não ouviu falar? Não ouvi. Esse ciclo circadiano, ele vai regular as nossas 24 horas do nosso dia. Vou dar um exemplo. A nossa retina tem uma função fenomenal e essencial para regular o nosso ciclo circadiano. O que ele vai fazer? Quando tem presença de luz, é dia. Ausência de luz, é noite. Atualmente nós temos a luz branca, mas nem sempre existiu. Antes era fogueira, era assim, as lamparinas, não era essa luz branca que existe, muito menos luz de celular, luz das telas. Sim. Então, quando já estava aquele breu, eram as lamparinas do fogo, né, que tinha ali, a retina já entendia, está à noite. E ela vai mandar uma informação, aqui eu vou falar um monte de palavra difícil, mas vocês não precisam gravar, mas eu só quero que vocês tenham consciência de como o cérebro trabalha. Nossa retina vai mandar informação para uma pecinha do nosso cérebro que se chama hipotálamo. O hipotálamo vai mandar uma informação para outra pecinha que se chama núcleo supraquiasmático. E esse núcleo supraquiasmático vai mandar a informação para nossa glândula hipófise dizendo: está à noite, vamos começar a produzir hormônios da noite, como por exemplo a melatonina. Muitas pessoas têm dificuldade para dormir e quando vão ao médico ela fala: acho que vou receitar aqui uma melatonina para você. E é excelente. E é excelente, ajuda realmente. Mas o que acontece? É noite, já tá lá, beirando a meia-noite, né? O breu. Você tá com o quê? Com o celularzão lá no seu rosto, aquela luz branca e o teu cérebro fica: é dia, é noite, mas eu tô cansado, porque meu ciclo circadiano é de 24 horas, o cérebro já, opa, estou fadigado. Aí muitas vezes você diz assim: estou sem sono, vou ficar no celular porque eu estou sem sono. Na verdade, você está sem sono porque você está no celular. Muitos médicos, muitos profissionais dizem que tentem, se for usar o celular, apaga a luz. Não fica com a luz do quarto acesa e tira o brilho do celular, né? Pra ficar aquele ambiente mais assim. Então,
O cérebro, ele passa a se confundir mesmo, é dia, noite, o que que eu faço? E deixa de liberar hormônios como, por exemplo, a melatonina, que são essenciais para o nosso sono. Aí você tô sem sono, tô no meu celular, aí você acaba apagando. Você não dorme, você não cumpre as 4 fases do sono. Você não dormiu de fato porque você entrou no estado de vigília e você foi indo. Você dorme por exaustão. Aí você acaba pulando as fases e muitas vezes você deixa e vai direto para a fase REM. Eu não sei se eu falei da última fase, que a 4ª fase é a fase REM, que é a do sono mais profundo, que os olhos ficam tremendos, onde a gente mais passa sonhando. Essa seria a 4ª fase. Então a gente acaba pulando da 1ª para a 4ª. E a gente deixa de fazer a parte da consolidação das memórias, de liberar os hormônios do crescimento. Então você pula isso. Você não tem essas 4 fases e durante o sono a gente vai voltando algumas vezes por essa fase até chegar o dia. Então você pula isso, você não faz como você deveria fazer e aí você acaba sentindo na parte da regulação emocional, na parte de doenças neurodegenerativas. Então eu quero te chamar a atenção para uma coisa: se você já tem alguém na sua família que tem uma doença neurodegenerativa, como o Alzheimer, que a gente sabe que está ligado à parte genética, então você já tem talvez uma predisposição, o gene familiar está ali, pode ser que você tenha ou não, é um risco. Mas tem alguém da minha família que já tem essa doença neurodegenerativa. Eu não como bem, eu não durmo bem, eu não pratico atividade física, eu estou no ambiente estressor. Fico só no celular. A probabilidade de você desenvolver essa doença é muito grande. E como eu falei aqui nos nossos vídeos, o Alzheimer, ele é uma doença de média idade. É agora que a gente está construindo, ou melhor, destruindo neurônios o suficiente para que quando chegar a velhice, e muitas vezes não é muito velho não, a gente pensa assim, um senhor, né, que tem lá seus 80 e não. Às vezes o Alzheimer é traiçoeiro. 50 e poucos anos a gente já vê pessoas que nem ainda são considerados idosos, já começam a ter sintomas do Alzheimer, da demência, do Parkinson. Então presta atenção nisso, porque as nossas escolhas de hoje são reflexos do nosso futuro. Sim. Não muito distante. E se você não passar essa consciência para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus filhos, esse ciclo vai perdurar. E aqui a Má trouxe algumas dicas para você ter, para o teu cérebro começar a identificar que é noite, que você começar a querer dormir, quais são as melhores dicas. E lembrando que, se mesmo assim você sentir dificuldade para dormir, procure um profissional da área para que ele te ajude a regular o seu sono. Má, quais são as dicas que você separou aí? Eu separei algumas dicas, mas antes eu queria fazer um comentário. Quando a gente teve a ideia de unir a psicanálise com a neurociência, foi com esse intuito. Quando você ouve a sua terapeuta, sua própria mãe falando, vai dormir cedo, você dormiu bem? A gente sabe que o dormir é importante, mas eu acho que a gente não tem a proporção. Olha o que está acontecendo por dentro da gente e olha os caminhos que a gente pode tomar e as consequências de uma noite mal dormida. Quando a gente traz a neurociência e começa a investigar o nosso cérebro, investigar os hormônios e tudo aquilo que está acontecendo por dentro, o nosso senso de responsabilidade aumenta. Mas Maiara e Aline, eu não durmo porque eu não consigo. Então agora aqui nós vamos passar algumas dicas para que possa te auxiliar e você possa ter uma noite de descanso sempre, né? Todas as noites, para que você possa, como a Aline mostrou, recuperar os seus hormônios e fazer tudo aquilo que acontece e é necessário para nossa vida. E comece já pela frase, não consigo, isso não existe. Você consegue, você não é um robô. Você é um humano e lembre que o nosso cérebro ele é moldável. Padrões de comportamentos podem e serão substituídos na sua vida. Isso. Você só precisa elaborar essa atividade, ter o esforço para mudar esse tipo de pensamento. Mas vamos às dicas. Vamos lá então. Para começar, algo que funciona muito para mim, eu coloquei aqui como uma dica muito importante, é ir trazendo a rotina da noite.
Então, quando chega ali por 8 horas, eu já vou apagando as luzes da minha casa, deixo aquela luz mais baixa, luz mais amarelada. Então, essa rotina, ela já vai preparando, né, Aline? O nosso cérebro vai trazendo essa consciência. Opa, tá chegando a hora de descansar. Então, eu gosto de acender uma vela, e aquilo ali, o cheirinho já vai trazendo descanso. Eu busco selecionar o cheirinho daquela vela. Busco ali passar os cremes no meu rosto, e isso é um hábito. Então, se todos os dias eu começo a repetir esse hábito, o meu cérebro vai compreendendo. Então, essa como rotina... Freud disse, é um aprendizado associativo. Exatamente. A Mayara vai lá, é a hora de acender a vela, é a hora de abaixar a luz, o cérebro já entende, já aprendeu. Opa, está perto da hora de dormir. Então, vou começar a me preparar. Aprendizado associativo. Exatamente. E a repetição vai fazendo com que aquilo se torne parte da minha vida. E vai sendo automático, porque você sai de casa e se você acontecer alguma coisa, você tá fora daquela rotina, você já vai sentindo falta daquilo. Você já vai ficando cansado. Você já viu que já passou do teu momento. Então essa é uma dica, você preparar uma rotina noturna, você se organizar para isso e fazer que esse ambiente seja agradável, seja algo gostoso, algo que você goste. Eu até separo sempre um livro, mas um livro que me relaxa, um livro de meditação, algo que realmente me acalma, não um livro de ficção, algo que vai me agitar, mas algo que vai me acalmar. E nesse momento, o que a gente faz? A gente já esquece o celular, né? A partir desse horário, no meu caso ali às 8 horas, você já vai esquecendo o celular, vai deixando ele de lado e vai fazendo outras coisas, né? Que você possa se sentir relaxado. Uma dica muito importante, a cafeína é até às 14 horas, né, Aline? Muita gente não... Como assim? Eu vou ficar até sem meu café? Às 14 horas. Infelizmente, a vida útil da cafeína no nosso organismo é de pelo menos 6 horas e se toma depois. Se você já tem um TDAH, se você já é hiperativo, se você já tem problema com sono e você toma cafeína depois das 2 horas, ali das 14 horas, você sente. Experimente tirar. Eu tomo descafeinado. Ali, mas eu tomo até às 5 horas, depois também não tomo mais. É uma dica, se pra você, como pra mim, é tão importante, tem a opção do descafeinado. E a Aline falou ali das luzes baixas, eu também falei sobre as luzes, eu prefiro uma luz amarela já quando vai anoitecendo, então a gente sempre baixar as luzes e principalmente a tela do celular, computador, então evitar as telas para poder descansar. A Aline comentou algo que eu achei muito interessante, que me veio à luz quando ela falou que são sobre os ambientes frios. E olha que interessante, então um ambiente mais quentinho já traz aquele aconchego, né, Aline? Na verdade, a qualidade do nosso sono é melhor em ambientes frios. Não é à toa que ursos polares dormem mais, né? Invernam ali. Porque realmente há toda um estudo ali neuronal e biológico, neurobiológico, de que a gente precisa de ambientes mais frios. Se você tem a oportunidade de ter um ar-condicionado em casa, ótimo. Se você não tem, liga o ventilador. Se você não tem, abre a janela. Mas ambientes mais frios fazem com que a gente tenha uma melhor qualidade de sono. E aí já dá pra gente puxar o gancho do banho quente. Você tomar um banho quente lá naquele momento da rotina do sono já vai te relaxar também. E algo que eu gosto bastante é os chás relaxantes. Eu gosto muito no momento, como eu disse ali, que eu vou acendendo as velhinhas, eu já vou preparando um chá. E eu fui uma pessoa que eu tive muito problema para passar por essas etapas do sono. Eu percebia, muitas vezes parecia... A minha sensação, eu tive há alguns anos essa sensação de quando dormia, parecia que não estava dormindo, parecia que eu estava ouvindo tudo, eu estava atenta, não estava entrando nessas fases que a Aline falou. E os chás me ajudam bastante. Tem o chá de maracujá, o chá de camomila, tem, nossa, várias oportunidades. Sem falar que é um momento seu, um momento de aconchego, você tomar aquele chazinho, autocuidado, você degustar, não precisa de açúcar, é um chá bem gostosinho. De preferência sem açúcar. E vai ser um momento bem relaxante e você vai fazer essa rotina do sono um momento especial. Você pode ser um momento também com a sua família, onde você prepara o chazinho para eles, né, Aline? Então, eu acho que dá pra gente fazer desse momento um momento especial e também preparar memórias afetivas para a família. Então, qual é a sua rotina familiar, noturna? E tudo isso os seus filhos podem levar para as futuras gerações e lembrar com muito carinho. Com certeza, com certeza. Encontramos vocês na próxima aula.